Bom, agora o próximo ponto é na página 58. Seria a partir do ponto 101, do parágrafo 101. A partir de agora o texto já vai se encaminhando mais para um sentido mais monástico. Nós vamos ver algumas reminiscências da própria regra, mas ainda assim ele vai se estender bastante a respeito do que é a verdadeira e a falsa amizade, então ainda tem muito disso. Vamos seguir a partir dessa pergunta do Walter. Isso já é outro diálogo agora, é um outro livro também, dentro do livro Amizade Espiritual. E como é que nós, que como monges não podemos receber nem dar nada, como poderemos praticar a amizade espiritual? Eurido. O sábio diz, vou tirar desse na escritura porque o tradutor cometeu alguma confusão e não é na escritura. Esse sábio não é nenhum profeta, é na verdade um pagão, é o pseudo-Sêneca. Sêneca. Então, não sei porque ele colocou aqui na escritura, talvez no original fala que deve falar a respeito dos seus escritos, algo assim, mas está errado. O sábio disse: felicíssima seria a vida dos homens se abolissem totalmente estas duas palavras, meu e teu. Na verdade, a santa pobreza, que é santa pelo fato de ser voluntária, dá uma grande firmeza à amizade espiritual. Assim como a cobiça é tão deletéria para a amizade, da mesma maneira é mais fácil mantê-la preservada quando a alma se vê purificada daquela peste. Existem outros benefícios na amizade espiritual que podem ser compartilhados pelos amigos. Em primeiro lugar, poderemos mencionar a atenção e a oração mútua, a reverência e a satisfação mútua, lamentar a queda do outro como se fosse sua e considerar como próprio seu o progresso que o outro fizer. Ou seja, você não tem essa partilha dos bens, essa possibilidade de doar bens materiais, mas há outros bens mais importantes que podem ser partilhados. Porque justamente esse livro deve ser entendido num contexto monástico antes de tudo. Quem esquece esse ponto não consegue entender esse livro Amizade Espiritual, que foi escrito para monges, né, dentro de um contexto monástico. Fazer o que puder para reanimar o pusilânime, cuidar do enfermo, consolar o triste e aturar o rancoroso. Respeitar o amigo, de modo a não praticar nenhum ato desonesto diante dele, nem falar de coisas inconvenientes. O erro de um recai de tal maneira sobre o outro que não só aquele que cometeu a falta deve sentir e arrepender-se, mas também aquele que tiver presenciado ou ouvido deverá penitenciar-se como se a falta fosse sua, acreditando que não ele mesmo, mas o amigo é que deve ser perdoado. Pode-se dizer que o melhor companheiro da amizade é o respeito, e por isso tira o maior ornamento da amizade aquele que a despoja do respeito. Bom, nós voltamos assim àquele tema do conhecimento de si mesmo e do conhecimento do outro. Ou seja, quando vemos o amigo ou o irmão cometer uma falta, nós não só devemos não julgá-lo, mas ainda penitenciar-se a si mesmo no lugar do outro, vendo-se a si mesmo aí a possibilidade de cometer a mesma falta na pessoa do outro. Um pouco na linha daquilo que São Francisco dizia, né, que ele sabia que ele seria o maior pecador do mundo se não fosse a graça de Deus. Assim, todos nós partilhamos, mesmo os santos partilham ao menos dessa possibilidade de pecar, dessa condição humana, e assim nós podemos ter compaixão com relação àqueles que cometem
grandes faltas. Quantas vezes o simples gesto do meu amigo conteve e apagou a chama do rancor que vinha de dentro de mim, quase a ponto de se manifestar. Quantas vezes, estando para proferir alguma palavra indecorosa, contive-me diante de seu olhar austero. Quantas vezes, ao entregar-me descuidadamente ao riso ou a palavras fúteis, retomei a seriedade ao vê-lo chegar. É interessante que Santo Enredo talvez fale essas coisas também lembrando-se da sua própria experiência na corte. Nós devemos lembrar dos seus amigos e daquele amigo que se tornou santo, né? O Valdef, que talvez fosse essa pessoa da qual ele fala e da qual ele se lembra que bastava estar na sua presença para ser mais virtuoso. Portanto, quantas vezes, além disto, qualquer sugestão é aceita com maior facilidade e lembrada mais firmemente, quando é dada pelo amigo, visto que ele deve ter muita autoridade ao aconselhar, porque a sua fidelidade não dá lugar à dúvida nem à suspeita de adulação. Portanto, o amigo deve aconselhar o amigo com segurança, franqueza e liberdade. Não deve só advertir, mas também repreender, quando houver necessidade. É que para alguns a verdade é incômoda, a ponto de poder, às vezes, gerar o ódio, como lemos. A complacência gera amigos, a verdade gera o ódio. Isso é uma citação do romano Terêncio, também um escritor pagão. A complacência é tão mais funesta porque, sendo indulgente com um erro, deixa o amigo perecer. Merece ser gravemente repreendido o amigo que, afastando-se da verdade, se deixa levar por complacência e lisonjas até cair no delito. Não que não devamos ser complacentes com os amigos, até com certa ternura, mas acima de tudo é preciso guardar a moderação, para que a advertência não seja áspera e para que a repreensão não seja injuriosa. É algo que São Bento vai pedir aos abades também, né, com outras palavras, e ele, como abade, talvez devia ter meditado nisso muitas vezes. A complacência e a ternura devem estar acompanhadas de um sentimento de afabilidade honesta, afastando, porém, para longe a lisonja que nutre os vícios e que é indigna não só dos amigos, mas até mesmo dos licenciosos. Não existe esperança de salvação para aquele que tem os ouvidos de tal maneira fechados para a verdade que não quer ouvir o amigo. Por isto, diz Santo Ambrósio, se você descobrir algum defeito no amigo, repreenda-o em segredo. Se ele não quiser ouvir, corrija-o em público. É boa a repreensão e, em geral, melhor que a amizade tácita. Essa expressão amizade tácita talvez não tenha ficado tão bem traduzido, mas o que ele quer dizer é que é melhor do que ficar em silêncio, que corrigir é sempre melhor do que ficar em silêncio, porque é uma obra de misericórdia, como nós aprendemos no catecismo. Vai um pouco na linha também, é claro que com relação à ascese é um pouco diferente, mas daquela resposta que os cistercienses dão aos cliniacenses com relação à ascese, né? Não buscar corrigir-se e também não proporcionar àquele que entra no mosteiro esse exercício de correção e de ascese não é caridade, mas na verdade é pecar contra a caridade, porque
não ajuda essa pessoa a se elevar. E ainda que o seu amigo se sinta ferido, não deixe de repreendê-lo. E se a tristeza da correção ofender a alma dele, mesmo assim repreendam, porque são mais toleráveis as feridas do amigo do que o beijo do adulador. Sendo referência a Judas. Portanto, corrija o amigo quando ele errar. No entanto, ao repreender, é preciso evitar toda a ira e amargura, para não dar a impressão de que você está buscando antes se desabafar do que corrigir o amigo. Tenho observado alguns que, ao corrigir os amigos, mostram-se aborrecidos, encolerizados, chamando estes sentimentos de zelo e liberdade. Impelidos mais pela ira do que pela razão, as suas repreensões acabam prejudicando mais do que ajudando. Entre os amigos não se pode desculpar nenhum vício, mas o amigo deve compadecer-se do amigo, ser condescendente e tomar como sua a falta por ele cometida. Deve corrigir com humildade e paciência, mostrando tristeza no rosto e falando baixo, com palavras acompanhadas de lágrimas, para fazer ver e entender que a repreensão procede do amor e não do rancor. De novo, talvez aquela experiência do abade, que tem que corrigir tantas vezes e que já nesse fim da sua vida, como é a época que ele escreveu esse texto, ele já aprendeu de uma forma bastante profunda a corrigir com doçura. O próprio Santo Orredo era doce já desde o início de sua vida, nós sabemos pela sua biografia, mas esse Orredo idoso, que tinha a experiência ainda do abaciado de tantos anos, devia ser realmente uma pessoa muito doce. É por isso que se diz que Santo Orredo nunca perdeu um vocacionado, mesmo aquelas pessoas mais difíceis que entravam no mosteiro, que tentavam sair e até saíram, fugiam do mosteiro, mas sempre acabavam voltando e até por milagre, como diz o seu biógrafo, se encontravam diante da porta do mosteiro novamente. Tem um monge famoso que, de certa forma, ele permeia toda a vida de Santo Orredo, que por 3 vezes ele tenta fugir do mosteiro, ele briga com Santo Orredo, digamos assim, e fala, não, agora eu vou embora, e sai do mosteiro e começa a andar pelos bosques, mas sempre quando ele percebe, ele está diante da porta do mosteiro de novo. Talvez não seja um milagre em si, um milagre portentoso de Orredo, mas na verdade simplesmente esse amor que ele despertava nas pessoas e que acabava fazendo com que elas voltassem e quisessem ficar perto dele. Se ele rejeitar a primeira admoestação, faça uma segunda, mas não se descuide de orar, chorar, mostrando que está triste e conservando um terno carinho. Convirá também observar o estado de alma do amigo, porque alguns têm grande apreço, mas outros há que não dão valor nenhum à afabilidade, sendo mais fácil repreendê-los com palavras enérgicas. Aqui ainda a experiência dele. É preciso que o amigo se adapte e procure sempre harmonizar-se com o modo de ser do outro. E assim, aquele que deve auxiliar o amigo nas necessidades externas deve socorrer com muito maior prontidão naquelas coisas que afetam o espírito. Também nesse harmonizar-se com o modo de ser do outro, nós vemos aquele princípio também dirigido ao abade, multorum servire moribus, que é tão importante naquele código que São Bento coloca na regra, adaptar-se ao modo de ser de cada um, que no fundo é uma coisa não só dirigida aos abades, aos superiores, mas que todos os monges precisam aprender, de certa forma, a como se adaptar a cada um dos outros irmãos, de forma que a comunidade realmente seja unida e esses irmãos, que são tão diferentes, consigam
viver a vida toda juntos, né, com aquelas pessoas que ele não escolheu, que Deus colocou na vida dele, e uma forma que ajuda a viver esse espírito de comunidade é aprendendo a se adaptar a cada um, como o abade deve se adaptar. Portanto, assim como admoestar e ser admoestado são coisas próprias da amizade, com espontaneidade e sem aspereza, com paciência e sem repugnância, da mesma maneira deve-se admitir que para a amizade não existe contágio maior do que a adulação e a complacência. Estas atitudes são próprias dos levianos e hipócritas, que falam de tudo à vontade, porém nunca fiéis à verdade. Em nenhuma hipótese deve haver entre amigos hesitação ou qualquer tipo de fingimento, porque estes defeitos são os mais repugnantes para a amizade. O fingimento arruína a verdade, sem a qual a palavra amizade não tem nenhum sentido. Essa questão da verdade é sempre algo muito importante para os cistercienses, já desde a própria fundação de Cister. Seria errado falar que os cistercienses quiseram viver a regra ao pé da letra, porque, por exemplo, eles não viveram alguns aspectos da regra, como o fato de ter crianças, ou ter pequenos oblatos, aceitar oblatos, ter escolas. Os cistercienses não viveram a regra ao pé da letra, mas eles procuraram viver a regra conforme a verdade. É algo mais profundo. Também com relação à liturgia, eles procuraram viver, antes de tudo, a verdade, e assim nós entendemos aquela busca da simplicidade, porque eles tiram tudo aquilo que não ajuda a viver a liturgia, querem simplesmente aquela verdade central que é o Cristo. E assim nós vemos que o tema da verdade é muito importante. Depois o tema ainda aparece com relação à verdade de si próprio, a verdade sobre si mesmo, que é um dos pontos-chave da teologia de São Bernardo. Sempre esse tema da verdade permeia os cistercienses. Mesmo com relação ao inário também, eles vão buscar os hinos ambrosianos, porque querem seguir com verdade aquilo que a regra diz, né? Que os hinos devem ser os hinos escritos por Santo Ambrósio. É só um exemplo, mas isso permeia toda a espiritualidade cisterciense, essa busca da verdade, a vida monástica através da verdade. É interessante que, mesmo com relação ao rito cisterciense antigo, o rito medieval, quando os padres celebravam a missa privada, e isso seguiu-se até o século XX, até o último ritual da ordem, no século passado, que o padre não deveria celebrar a missa com um único acólito, mas sempre com dois, porque ele fala orate fratres, orai irmãos, e assim esses servidores têm que estar no plural para que respondam com verdade também, porque os textos são sempre no plural. É só um pequeno exemplo de como eles se importavam com essas coisas e que se preocupavam em viver com verdade, mesmo esses detalhes que nós nem percebemos. Diz o santo rei Davi: que o justo me castigue com misericórdia e me repreenda, mas o óleo do pecador não ungirá a minha cabeça. Aquele versículo que nas vésperas, conforme a regra de São Bento, se não me engano, são de um salmo cantado na sexta-feira. Coripiat me justus in misericordia et increpabit me. A versão brasileira, a tradução da CNBB não é muito boa. Ela fala, se o justo me bate é um favor, mas ela esconde um pouco essa ideia da misericórdia, que é bonita, né? Fala que o justo me castigue com misericórdia e me corrija. É isso que fala o original em latim.
mas o óleo do pecador não ungirá a minha cabeça. O fingido e astuto provoca a ira de Deus. Eis o que o Senhor fala pelo seu profeta. Meu povo, aqueles que te chamam de feliz, são os mesmos que te desorientam e destroem o caminho por onde tu deves passar. Salomão diz: com os lábios o fingido engana o seu amigo. E que ele compara esse amigo, falso amigo, adulador, que fala sempre coisas boas, com aqueles profetas que sempre anunciavam ao rei a vitória, né, que nós vemos no livro de Jeremias, e deixavam inclusive o próprio rei impaciente, porque sabiam que eles estavam mentindo, né? E ele pede, um dos reis pede para que Jeremias prediga o que vai acontecer numa batalha, e Jeremias é bastante irônico, né? Vai falar, tudo vai dar certo, né? E ele diz: não, mas eu já disse que você, para sempre falar a verdade comigo, né? Por que você está mentindo? E assim são os falsos amigos. Diante destes fatos, a amizade deve ser cultivada de tal maneira que a simulação pode ser admitida em determinados casos, mas a bajulação jamais. Nessa página terminamos. Agora seria a página 52. Na verdade, eu acho que essa cena é com o profeta Amós, se não me engano, não com o profeta Jeremias, por isso que tenha confundido. Eu acho que no reino de Israel. Agora, a partir do ponto 81, nós vamos ver como funcionava essa amizade em Rivô. De certa forma, a tonalidade monástica fica ainda mais clara. Eurídio. Se você visse alguém vivendo no meio de muitos e desconfiado de todos, como se fossem salteadores que quisessem a cabeça dele, e ele tivesse medo de todo mundo, achando que não poderia amar ninguém, nem ser amado, você não concordaria que trata-se de uma pessoa sumamente infeliz? E Walter: infelicíssimo. Eurídio: pelo mesmo motivo, não negará que deve ser sumamente feliz aquele que repousa no aconchego daqueles com os quais vive, amando a todos e amado por todos, e que, graças a essa suavíssima tranquilidade, não é dilacerado pela desconfiança, nem agitado pelo medo. Nós vemos sempre, às vezes, hóspedes ou vocacionados, ou pessoas que conhecem mais as ordens religiosas mais modernas, os institutos modernos, que falam sempre do carisma, né? E vêm nos mosteiros e perguntam: qual é o carisma de vocês? A gente tem uma dificuldade enorme para explicar o carisma dos monges, mas talvez o carisma mais profundo de uma comunidade monástica medieval ou mesmo da antiguidade é justamente essa: procurar viver em caridade, amando a todos e sendo amado, porque é um sacramento da Igreja, aquilo que deve ser a Igreja. Aquilo que São Bento pede não é mais do que isso. Nós falamos sempre do silêncio, da obediência, mas isso é comum a todas as ordens, é comum a toda a vida cristã, e a vida monástica não é mais do que a vida cristã, é simplesmente a vida cristã vivida com uma busca mais intensa, uma busca de perfeição mais intensa, mas não é nada além do que o batismo exige. E assim, o nosso carisma é simplesmente ser cristãos no contexto de uma busca mais radical, mas que na verdade é possível a todos, né? Não há nada de tão diferente na vida monástica do que com relação às outras ordens. Walter: claro que não posso negar.
Eurídio. Pois então, se é difícil viver assim com todos, no presente como no futuro, quanto maior for o número de amigos que possuímos agora, tanto mais felizes haveremos de ser. Anteontem, quando caminhava pelo claustro do mosteiro, encontrando-me numa roda de irmãos caríssimos, na verdade essa tradução também passa uma imagem errada, porque era absolutamente proibido ter uma roda de irmãos no claustro conversando, não é disso que se trata. Ele está falando, provavelmente ele está saindo depois das vigílias, e está falando dessa roda, que em latim é uma coroa, corona, os irmãos lendo, fazendo a Lexio Divina no claustro, porque o claustro é uma coroa, como se fosse uma roda, e assim ele passa e vê os irmãos fazendo a Lexio no claustro. Não é uma rodinha de irmãos conversando, né? Claro que não é. Que mesmo em Rivaux, acho que isso seria muito escandaloso, conversar no claustro. Então, anteontem, quando caminhava pelo claustro do mosteiro, encontrando-me numa coroa de irmãos, digamos assim, caríssimos, sentindo-me como se estivesse no paraíso, contemplava a folhagem, folhas e frutos de cada árvore. Não havia naquela roda de confrades ninguém que eu não amasse e de cujo amor pudesse duvidar. Naquele momento sentia-me como que inundado por um gozo superior a todos os prazeres do mundo. Sentia o meu espírito difundir-se sobre todos, ao mesmo tempo que o afeto de todos se derramava sobre mim. Recitei como o profeta: como é bom e agradável quando os irmãos vivem juntos. Graciano. Devemos admitir que você assumiu como amigos todos aqueles que assim o estimam e que são estimados por você? Eurídio. Estendemos o nosso afeto a muitos, mas não expomos a todos as confidências da amizade, que consiste principalmente na manifestação das confidências e planos. Por isto disse o Senhor no Evangelho: já não vos chamo servos, mas amigos. E logo acrescenta os motivos que tem para chamá-los de amigos: porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Disse ele ainda: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que vos ordeno. A respeito destas palavras, Santo Ambrósio explica: ele nos indicou o modo a seguir na imagem da amizade, fazer a vontade do amigo, manifestando-lhe as nossas confidências e tudo o que encerramos no peito, não ignorando o que ele, por sua parte, traz no seu íntimo, num gesto de abertura mútua de nossos corações. Porque o que é amigo não esconde nada. Quando é verdadeiro, o amigo derrama a sua alma, da maneira como nosso Senhor Jesus Cristo difundiu os mistérios do seu Pai. Assim escreveu Santo Ambrósio. Por conseguinte, não é recomendável abrir a alma e manifestar o nosso íntimo a todos que estimamos, porque aí entram em jogo vários elementos, como a diferença de idade, os sentidos e a maturidade de cada pessoa. Walter. Esta amizade é tão sublime e perfeita que não me atrevo a aspirar por ela. Para Graciano e para mim, basta o que Santo Agostinho descreve: trocar ideias, rir, tratar um ao outro com mútua dedicação e benevolência, ler juntos, ocupar-se juntos, juntos divertir-se e juntos tornar-se distintos, discordar algumas vezes, porém sem rancor, como pode acontecer com qualquer pessoa, e mediante uma tal discordância raríssima, promover todo tipo de acordo, ensinar e aprender, sentir saudades dos ausentes
e dar as boas-vindas aos recém-chegados. Estes e outros sinais procedem do coração dos que amam e retribuem o amor com a boca, a fala, os olhos, com 1000 gestos afáveis, que, como centelhas, fundem as almas de muitos seres, fazendo deles um único ser. Estes sinais nos fazem crer que somos amados pelos amigos, de modo que a nossa consciência haveria de julgar-se culpável se não amássemos quem nos ama ou se não retribuíssemos o amor que nos é dedicado. E agora Santo Rito vai dizer que mesmo a partir desse amor mais sensível, mais carnal, é possível chegar à verdadeira amizade. Eurídio. Este tipo de amizade é de natureza carnal e mais próprio de adolescentes, como aquela amizade que existia anteriormente entre você mesmo e o seu amigo, antes lembrado. Tal tipo de amizade, excluídas as brincadeiras e as mentiras, sem mistura com a desonestidade, pode ser tolerada quando se pretende obter uma demonstração de afeto maior e entendida como princípio de uma amizade mais santa. Depois, com o progresso da religiosidade e do interesse pelas coisas espirituais, com a aproximação da idade madura e esclarecimento espiritual, com a purificação dos sentidos, será possível subir a patamares mais sublimes, conforme dizíamos ontem, sendo mais fácil, devido a uma certa semelhança, subir da amizade com os homens até a amizade com Deus. Essa certa semelhança é aquela sintonia a respeito do qual Dom Luiz falava ontem, né, que os tercienses sentiam muito forte essa semelhança que restou entre o homem e Deus, uma espécie de sintonia em que, apesar da diferença abissal entre o Criador e a criatura, há um ponto de contato, que é justamente essa semelhança. E é por isso que os tercienses são otimistas, porque a partir desse ponto de contato eles conseguem ver que é possível elevar-se a Deus, mesmo através das realidades humanas, como a amizade. Agora, creio que já é tempo de passar a considerar como a amizade deve ser cultivada. O fundamento de toda amizade estável e constante é a fidelidade. Nada é estável fora da fidelidade. Os amigos devem ser simples, acessíveis e unânimes, com inclinação para as mesmas coisas. Estas qualidades são características da fidelidade, pois sabemos que não pode ser fiel uma pessoa